Oi, gente, eu me chamo Aline, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar o vídeo, né, como vocês podem ver no título, eu vou explicar como foi o meu primeiro procedimento, né, no coração. Eu considero cirurgia. Eu quero pedir que vocês me sigam lá no Instagram, nas minhas redes sociais também, tá bom? Porque esse conteúdo que eu tô postando aqui, eu sugeri e vocês aprovaram lá no Instagram, por meio de enquete. Então, eu peço que vocês, daqui do YouTube, vá lá no meu Instagram, tá certo? Dê uma visita, se gostar do conteúdo, me segue lá, curte e comenta na sua publicação, na minha publicação, né? Mas na sua publicação favorita. Tá, vamos começar, né? Eu, para quem não sabe, tive derrame periodicárdio. Deixa eu explicar. O que é isso? Basicamente, é quando o coração, né, tem uma pelezinha que produz o líquidozinho normal dele. Porém, o meu coração tava com líquido a mais. Entendeu? Tava com líquido a mais. E o que pode, né, acontecer? O que pode ter como consequência acontecer um infarto. Que foi o meu caso, eu quase tive, né, um infarto. Mas como eu descobri isso? Como é que tu descobriu isso, Aline? Eu simplesmente comecei a inchar. Sim, eu comecei a inchar bastante, bastante. Quando eu digo que é bastante, pode imaginar o máximo que você puder. De início, quem percebeu esse inchaço foi minha irmã. Ela percebeu que meus pés tava muito inchado, os meus pés. Aí, a partir desse dia, a gente começou a observar. E daí do meu joelho para baixo estavam inchado. Meu rosto também estava inchado, estava gordinho. Eu ainda sou assim, o meu rosto não é meio inchado ainda, mas inchado no sentido que é meio cheinho ainda. Porém, naquela época estava muito, bastante. Quando eu fazia caminhada com minha mãe e minha irmã, eu não aguentava, entendeu? Eu ia subir uma ladeira, eu sentia aquele cansaço, sabe? E daí eu passei o mês de fevereiro todo ruim. Tudo que eu comia, o meu corpo expulsava. Tudo que eu comia, o meu corpo expulsava. Eu sentia uma falta de ar extrema, extrema. Até que certo dia, né, eu recebi uma visita e daí essa visita viu que eu não estava bem e recomendou ir para o hospital. Isso já era de tardinha. E a gente arranjou um carro, né, e rapidamente a gente foi para o hospital. Chegando lá, a minha pressão estava extremamente alta. É tanto que eu não estava sentindo nada, gente. E minha pressão estava estourando, estava em 19 por alguma coisa e eu não estava sentindo nada. Eu fiquei internada de um dia para outro, tomando remédio. E a partir daquele dia começou a saga, né? O médico veio, coletou exames para entender, né? E ele queria entender esse problema. E daí ele pediu o ecocardiograma. O eco. Sim, o eco. Ele pediu o eco e o eletro. A gente fez, né? O eco conseguiu fazer no hospital mesmo. E o eletro, a gente teve que sair do hospital pra fazer. Deixa eu esperar o ônibus passar, né? Pra vocês entenderem. Eu fui fazer o eletro, já tinha o quê? 2 dias já internada. Aí minha mãe pediu pra eu ter a saída pra fazer o exame, eu fiz. E
Daí o médico fez sim o exame, a gente fez o eletro. Durante o processo do eletro, né? Aí quando minha mãe mostrou o resultado para o médico, ele chamou ela e perguntou se ela tinha muita fé em Deus. E minha mãe respondeu que sim, que tinha muita fé em Deus. Aí ele explicou a minha situação, que eu tive assim, sabe? E que ainda bem que eles me levaram, porque senão eu teria risco de ter um infarto fulminante. Chegou aos meus ouvidos assim, né? Se eu tô mentindo pela boca dos outros. Aí, mas ele falou com ela, tranquilizou logo, mas vai ficar tudo bem. Ela tá sendo medicada, ela tá recebendo os devidos tratamento ideal para tudo e vai ficar tudo bem. A partir desse momento a gente já ficou no hospital e daí a gente ficou 8 dias no hospital daqui da minha cidade. A gente ficou, aí durante esse processo pediu a minha transferência para outro hospital, para um hospital maior, para um hospital que desse para fazer o procedimento de retirada do líquido. E daí a gente foi, era umas 2h30 de uma quinta-feira, né? E aí a gente chegou, a gente fez, eu fiz o exame de Covid nesse dia e tudo mais, os exames necessários para ir para transferência. Chegando lá, fez outros exames para me receber, tudo certinho, deu tudo certo. Aí fui logo para enfermaria e começou a fazer os exames lá também. Aí fez outro, aí o médico olhou de novo meu coração, fez o eletro, fez o eco novamente. E daí eles falaram entre si que tinha que fazer o procedimento com urgência. Com urgência porque tava assim, sabe, gente? Precisando mesmo. Aí a enfermeira me perguntou sobre minha responsável, só que minha mãe já tinha vindo pra cá, porque lá, como eu era de maior, não podia acompanhante. Não podia acompanhante. Daí eu liguei pra minha mãe, eu me comuniquei com todo mundo aqui, com minha irmã, com todo mundo. E daí minha mãe teve que voltar para assinar a autorização para fazer o procedimento, para fazer a cirurgia. Aí ela já ficou lá, né? Porque poderia algum dia ela ficar como acompanhante, que foi o caso, ela ficou. E daí eu desci pra UTI. Quando falo UTI, todo mundo se assusta. Mas, gente, eu fiquei lá na UTI, na observação. No mesmo dia, eu nem cheguei a dormir na enfermaria. Aí a cirurgia estava marcada para sexta. Para sexta, umas... Deixa eu ver, para não mentir para vocês. Umas 10h30 ou foi 7h30. E o procedimento foi umas 11 horas. 11 horas, 11h20. Entrei, aí eu tomei anestesia geral. Fez o procedimento e... Quando eu acordei, eu já tava, né, operada. Eu considero a operação, gente, porque pra mim, se teve corte, foi operação. Não sei se estou certa, não sei se estou errada. E também no papel que recebi tá ato cirúrgico. Então eu considero cirurgia. E fiquei com dreno e na UTI durante 3 dias. Eu fiquei na UTI e lá. Não tive acesso a celular nem nada, porque não podia lá na UTI. E fiquei lá internada. Aí foram mais 8 dias contando, né, o dia que eu fui. Fiquei lá 8 dias, 3 na UTI. Na verdade, 4 na UTI, né, porque eu fiquei, assim que eu cheguei, eu dormi na UTI. 4 na UTI e 4 quando eu subi pra enfermaria.
Aí no total foi 16 dias no hospital. 8 aqui e 8 lá. Aí foi uma batalha, minha irmã. Durante esse processo, eu fiquei com dreno, tive acesso a tudo normal, remédio, entendeu? Aí fiquei muito ansiosa para ter alta. É tanto que no dia certo para ter alta, meu coração tava acelerado demais. E aí teve que... Eu tô vendo a notificação que chegou. Aí eu tive que ficar mais um dia pra ficar observando. Eu fiquei na enfermaria mesmo. Aí o médico pediu pra ficar mais um dia pra ficar observando. E daí, no outro dia, ele teve lá pela manhã e falou assim, tá melhor e vou lhe dar alta. Aí a gente ficou. E eu recebi a tão esperada alta. E vim pra casa. Hoje eu sou muito grata a Deus por ter me dado uma segunda chance. Aline, por que tu considera uma segunda chance? Por quê? Porque eu corri o risco de ter tido um infarto, de ter morrido. E Deus me deu a oportunidade, deu uma pessoa que observasse e corresse por mim. E deu a minha mãe também pra estar sempre, sabe? Então, o meu objetivo ainda não acabou. É tanto que por isso que eu voltei a gravar, eu voltei a tentar realizar o meu sonho, porque eu vi que se Deus me deixou aqui na Terra, é porque Ele tem um propósito ainda para mim. Ele quer que eu cumpra o propósito, entendeu? Então, portanto, é tanto que eu me tornei mais próxima de Deus. Então não era... Eu era, gente, eu era assim, eu era. Porém, às vezes bate sentimentos que nem a gente mesmo entende, entendeu? Aí todo dia eu rezava, eu via minha mãe ali sentada, me observando. Eu fiquei com sonda também para observar o xixi. É tanto detalhe, gente, que eu não vou contar porque tem uns que são constrangedor, entendeu? Foi tanta furada que eu levei pra ficar bem, pra estar bem, entendeu? E foi uma coisa que ninguém esperava. Porque pelo fato de eu ter outro tratamento, tomar outro remédio, todo mundo achava que era normal eu como eu tava, entendeu? E o estranhamento ocorreu quando o inchaço tava nos pés, nas pernas, que ficou de extremo mesmo, de todo mundo estranhar. E daí, deu tudo certo, né? Fiquei ainda com os pontos ainda. Eu tomei ponto para subir para enfermaria. Vim para casa ainda com os pontos. Tirei os pontos aqui mesmo. Ainda fiquei ainda 3 meses sem dormir de lado. Deixa eu ver o que eu mais posso falar para vocês. Esse não podia baixar de jeito nenhum, como é um procedimento no coração. Não posso pegar peso, se estressar, me agoniar, enfim, entendeu? E, Aline, por que tu tá contando essa história? Por que tu tá falando? Além de vocês terem me pedido, é uma história que eu acho incrível, entendeu? Não é porque aconteceu comigo, é porque eu acho incrível como, assim, sabe? Uma pessoa como eu, tão nova, surgiu um problema que aqui na região nunca se ouviu falar. Nunca se ouviu falar. É de estranhamento esse nome aqui. É tanto que até hoje, quando o povo me vê, me pergunta, né? O que é isso? O que eu tive, né? E até estranho quando eu digo que foi algum problema no coração. Fala, mas eu tô novinha e teve isso, sim, gente. Sim, infelizmente, né? A doença não escolhe a idade. E a gente tem que se cuidar bastante. Foi esse o vídeo, minha gente, explicando a vocês o que eu tive e como foi o procedimento da minha cirurgia. Faltou só um detalhe. Durante o procedimento, até a enfermeira me acalmou, me falou que ia dar tudo certo.
ia dar tudo bem. E me perguntou se era minha primeira cirurgia. Eu falei que sim, que era. E quando eu desabei dormir, quando eu acordei, já acordei na UTI. Então, é um relato, uma história que eu conto pra todo mundo assim. Não pra dar lição de moral, mas pra mostrar que assim, sabe, que a gente deve se cuidar, que a doença não escolhe idade e que a gente deve estar sempre atento. E outra, eu sempre sentia alguma coisa e eu sempre dizia, eu tomava remédio, depois eu vou pro médico, depois eu faço tal coisa. E doença não se guarda, como eu guardei. É tanto que hoje qualquer coisa que eu sinto, eu vou atrás do médico, quando é possível, entendeu? E principalmente agora, depois de ter mexido no coração. Aí agora eu mostro os papéis, o médico disse que estava tudo ok, que meu coração estava como se estivesse novo. E eu tenho algumas revisões que eu já fiz, que foram 3, e tem muita coisa ainda para rolar, sabe? Eu sou muito grata a Deus. É isso, minha gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não vai demorar muito. Os vídeos agora estão dependendo de vocês, né? Que eu tô soltando uma enquete lá no Instagram para vocês decidirem temas de vídeo. Hoje mesmo eu tô respondendo a caixinha de interação, que hoje é sexta. Tem todas as quinta-feira a caixinha de interação. Todas não, minto. De 8 em 8 tem a caixinha de interação para vocês tirarem dúvidas sobre mim, entendeu? E foi nessa caixinha de interação que me deram dica de fazer esse vídeo. E também eu soltei a pauta, né? Deixa eu falar um pouco. Eu soltei a pauta para vocês, se vocês queriam ou não esse vídeo. E vocês aprovaram. Então eu trouxe para cá, para vocês entenderem o que ocorreu comigo.